Olá, tudo bem? Eu sou Danilo Tavares e hoje eu vim trazer o estudo do nosso grupo com a mensagem de como ter a compaixão de Jesus com meus amigos. E dois textos eu quero dividir com você aqui para a gente introduzir esse assunto. O primeiro está em João 15, versículo 12, 13. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E o segundo é Salmos 67, do versículo 1 ao 2. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, ó Deus, a tua salvação entre todas as nações. Então, nossa visão e as nossas ações, com a base de missões, ela consiste numa realidade bíblica que nós somos abençoados para abençoar. Então, o princípio para qualquer ação de alcance das pessoas, as pessoas, é o mandamento que Jesus entregou, que é amar as pessoas, amar uns aos outros como Ele nos amou, como Ele nos amou. Então, nós aprenderemos aqui juntos um pouco mais sobre como amar, como colocar isso em prática, essa compaixão de Jesus para com os meus amigos. A gente está numa série de mensagens aí que fala dessa importância do grupo, essa importância de participar desse grupo. E eu não sei se você já pensou aí nos amigos que você, além dos 3 amigos, se o Senhor colocou outras pessoas para que você orasse, para que você, trazendo a sua memória, Eu lembro muito bem que a primeira vez que eu ouvi sobre isso, orar por amigos, convidá-los para o grupo, minha cabeça foi para longe, eu comecei a pensar em um monte de gente, e aos poucos isso foi se aquietando no meu coração e eu fui entendendo ali que a gente precisava realmente dedicar um tempo, dedicar de forma intencional. Não adiantava a gente pensar em um monte de gente e não conseguir falar com ninguém. Então, o que esse estudo nos ajuda, essa série de estudos, ela nos ajuda a centrar nosso coração, a entender que se formos intencionais, se nós procurarmos realmente alcançar as pessoas, nós conseguiremos isso com a ajuda do Senhor, com a visão dele, amando da forma que ele nos amou. Até porque se nós tentarmos fazer as coisas do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente acha legal, muitas vezes a gente pode acabar até machucando as pessoas. Porque a forma que um gosta, o que o outro gosta, a forma de um falar, de outro falar, são diferentes. Mas a forma que Jesus nos ensina a olhar para o próximo, que Jesus nos ensina a cuidar do nosso próximo, ela é perfeita e agradável, porque vem dele, vem de um Deus maravilhoso que é perfeito e agradável. Então a gente vai aprender como ter essa compaixão de Jesus com os nossos amigos. Então a primeira coisa é ajustar o olhar, Então ajuste seu olhar. O texto de João, capítulo 9, do versículo 1 ao 10, fala assim, Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar as obras daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos do homem. Então disse-lhe: Vá, lave-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: Não, apenas parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram ele. Então os discípulos, eles estavam olhando ali para o passado daquele cego.
né? Quem pecou? Foi a pergunta deles. Os vizinhos, eles já estavam olhando para o presente do cego, né? Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado, mendigando? Mas Jesus, ele estava olhando quem ele poderia ser. Então disse Jesus aqui, né, no texto, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então nós devemos entender, né, que esse olhar de julgamento não faz parte da vida de quem realmente ama Jesus. Nós temos que se ver livre desse olhar de julgamento e desse peso mesmo. Esse olhar, ele condena as pessoas, ele condena o passado das pessoas. Jesus não. Jesus, ele olha para a gente, para eu e para você, olha para as pessoas pensando já no futuro, no que ele pode ser. Eu não sei qual é a sua realidade, mas eu sei muito bem quem eu era antes de Jesus. Eu sei muito bem quais eram os meus pensamentos e os quais eu nem lutava contra eles. Então, Jesus olha exatamente esse Danilo, esse João, essa Maria, esse Daniel, esse Carlos, que nem você mesmo ainda conhece. Sabe? A palavra diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou os planos que Deus preparou para aqueles que amam a Deus. Então, se seu coração está procurando agradar a Deus, se você ama ao Senhor, acredite, todo sonho que você tem, ele vai ser muito maior, muito melhor, vai ser superado. Suas expectativas vão ser superadas, porque o Senhor, ele sempre faz mais e melhor, e ele sempre olha a gente muito melhor do que a gente enxerga, e muito melhor, olha as pessoas muito melhor que nós conseguimos enxergar. Então, se guardarmos nosso coração e buscarmos fazer a vontade de Deus e agradá-lo, nós também conseguiremos ver as pessoas sem esse julgamento. Então, arranque esse olhar de julgamento sobre a sua vida. Segundo, ame independente das circunstâncias e diferenças. João 13, versículo 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou. Ame uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Que lindo isso, né? Não é sobre o que você faz, você não é reconhecido ali por estar todo domingo na igreja de manhã, ou por estar indo no grupo toda semana, não é isso. O que faz com que você seja reconhecido como do Senhor, né? Filhos de Deus, é amar uns aos outros. Então, esse mandamento que ele nos dá, ele nos leva para um nível muito, muito, muito mais profundo e, ao mesmo tempo, uma vida muito mais elevada. Porque, apesar das nossas falhas e pecados, Jesus nos escolheu. Ele morreu por nós. Então, nós não devemos parar aí no simplesmente que ele morreu por nós. Ele também morreu pelo nosso irmão. Ele morreu por aquele seu amigo. Esse seu amigo precisa saber o quanto ele é amado. E ele vai saber o quanto ele é amado pelo Senhor através da sua vida. Então, ame independente das circunstâncias. O evangelismo, ele é relacional e pessoal. Você pode ter uma rede social com várias pessoas ali, onde você pode fazer um post e todas as pessoas verem esse post. Mas a atenção que você dá para cada uma dessas pessoas que entram em contato com você, ou que você faz o contato de uma forma intencional, é que vai fazer a diferença. Afinal de contas, é como se você faz um post falando, agora eu fiz um post, fiz a minha parte, falando que Jesus ama essas pessoas. As pessoas vão ler como uma placa que está na parede de um lugar. Mas agora, se você mandar uma mensagem, perguntar se está tudo bem, realmente se interessar na vida da pessoa, saber pelo que pode orar, isso sim vai fazer a diferença. Então, ame independente das circunstâncias e diferenças. Não importa em quem a pessoa vai votar, não importa o estilo de música que ela ouve, não importa qual é a região que ela mora, não importa o fuso horário dela. Se importe, ame independente das circunstâncias e diferenças. Terceiro, lembre-se, somos transformados para transformar. Mateus 28, versículo 18 a 20, fala assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo:
É-me dado todo o poder do céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, o Senhor, Ele não só nos manda, nos envia a fazer discípulo, como Ele também mostra que Ele está conosco o tempo todo. Então nós não estamos simplesmente falando, informando sobre Jesus quando nós evangelizamos, quando nós falamos do amor de Cristo. Nós estamos com Ele, o apresentando. Ele está conosco até o fim dos dias e Ele deseja que a gente transforme essas realidades. Se você é um cristão e a sua vida não foi transformada desde que você decidiu ser cristão, desde que você entregou sua vida, tem algo errado. Então, se você reconhece que Jesus, na sua vida, Ele transformou a sua vida, o mínimo que você pode fazer é reconhecer que essas outras pessoas também podem ter suas vidas transformadas. A gente não pode vir com aquele pensamento de mas essa pessoa é difícil, mas essa pessoa aqui não tem jeito. Se você e eu tivermos jeito, essa pessoa também tem jeito. Então, lembre-se, nós fomos transformados para transformar. Não é simplesmente para a gente ter uma vida melhor, mas para que a gente tenha uma vida transbordante, que a sua vida melhor também reflita na vida do outro e essas outras pessoas tenham uma vida melhor e assim por diante. Então, como você estava quando ouviu sobre Jesus pela primeira vez? Faz essa reflexão. Como você estava? Você estava bem, você estava ruim, você estava perdido, você estava confuso? Faz essa reflexão. Outras pessoas estão passando pela mesma situação que você. Nós vamos juntos aqui lembrar a regra dos 3 As. Então, quando pensarmos em alcançar nos nossos amigos para Jesus, primeiro, atenção. O primeiro A, atenção. As pessoas precisam receber nosso cuidado e atenção. O outro A, o segundo A, admiração. Admire as pessoas à sua volta. Olhe nos olhos. Ok? E o terceiro A, afirmação. As pessoas precisam saber que elas são valiosas e amadas. Fale isso a elas. Fale isso a elas. Elas precisam saber que o Senhor as ama. Então, se você der atenção, se você buscar as qualidades, todos os detalhes dessa pessoa que você está dando atenção, você vai admirar alguma coisa nela. Você vai reconhecer algo nela. E você vai poder falar isso para ela e falar o quanto ela é amada. E mais do que isso, você vai poder sentir o amor de Deus fluindo através da sua vida e amando essa pessoa também. Você vai conseguir reconhecer que ela é uma pessoa amada por Deus. E para a gente concluir aqui, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 a 24. Para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Pelas feridas de Jesus, eu e você fomos curados. Você percebe então o amor de Deus pelas pessoas? Ao ponto de entregar seu único filho, para que a gente tivesse uma vida em abundância, não só na eternidade, mas aqui na terra. Você consegue reconhecer que esse entregar de Jesus valeu a pena? Eu e você fomos alcançados. Esse seu amigo também será alcançado através da sua vida. Seja igual a Jesus. Não revide. Mas eu estou falando sobre Jesus e ele não quer ouvir. Calma. Tenha tranquilidade. Tu já parou para pensar se você está falando da forma certa? Se você não está sendo um chato ali falando? Seja mais... a gente às vezes precisa ser coerente mesmo com a situação.
A gente não pode enfiar o evangelho goela abaixo, não. A gente não pode transformar o evangelho em algo chato. Ele é transformador, são boas novas. Então a gente precisa cuidar com carinho, a forma que a gente fala, a forma que a gente dá atenção para as pessoas. Eu lidero um grupo lá no Oriente Médio, através dos grupos online. E lá a gente não pode falar abertamente assim, né, sobre Jesus, a não ser que as pessoas perguntem. Então, o evangelismo é vida na vida mesmo. Henrique, Gustavo, Xênia, que fazem parte desse grupo, eles sabem o que é isso. Então você precisa viver com Cristo e transbordar isso para gerar nas pessoas o interesse delas conhecerem a Jesus. E aí eles têm a oportunidade de apresentar Jesus. Então qual é a sua realidade? O que você precisa fazer para que as pessoas conheçam Jesus? Eu, por exemplo, moro no Brasil e aqui eu posso falar de Jesus abertamente. Mas não é porque eu posso falar de Jesus abertamente que eu vou falar de qualquer jeito. Lembra a sua experiência, o que você viveu. E isso realmente é transformador, isso é inspirador. Então, para essa semana, uma ação. Marque um encontro com cada um dos seus amigos que você está gerando em oração na campanha Atitude 333. Não se esqueça de informar os nomes pelo formulário, né, que foi compartilhado no seu grupo. E aqui para reflexão, para oração e indicação. Primeiro, para reflexão, como você tem reagido aos amigos em sua vida que ainda não conhecem Jesus? Com indiferença ou misericórdia? Isso é muito importante, gente. Eu já comentei algumas vezes de que quando eu me converti, conheci Jesus, eu descobri que também existiam muitas pessoas à minha volta que conheciam Jesus que não falavam. Alguns porque estavam afastados, outros porque eles tinham medo mesmo de falar, de perder a amizade. Mas assim, gente, é muito importante a gente fazer essa reflexão. Se a gente realmente tem diferença com as pessoas, nossos amigos que não conhecem Jesus, ou se a gente tem misericórdia. Se a gente tem misericórdia, a gente vai falar de Jesus. Mas para a gente ter misericórdia, a gente tem que estar conectado com Jesus. Então, talvez, se existem pessoas à sua volta que não conhecem Jesus e você não tem interesse de falar para elas, talvez você esteja um pouco frio. Então, se conecte melhor com o Senhor. Para a oração, ore pedindo ao Espírito Santo para que o seu olhar e coração sejam parecidos com o de Jesus. Coração puro e olhar de lentidão, ao ponto de ver o que ninguém vê na vida das pessoas e ajudá-las a viver melhor. E, para indicação, o livro Enquanto Ele Não Vem, Nós Vamos, do nosso pastor Silke Pompeu. Então, eu quero agradecer esse seu tempo. Eu tenho certeza que nós não seremos mais o mesmo depois dessa mensagem, desse estudo. E eu gostaria de orar contigo. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, por essa série de mensagens que nos leva a pensar, a refletir sobre o seu amor sobre as pessoas, mas também nos lembra do seu amor por nós, Pai. Que o Senhor traga ao nosso coração coragem para que a gente avance apresentando o Senhor para as pessoas. E que o Senhor nos dê também, Pai, estratégias do céu para que a gente possa chegar ao coração dessas pessoas, para que a gente possa criar laços mais profundos. Tudo isso, Pai, para que a gente esteja mais próximo do Senhor, para que outras pessoas se acheguem à sua casa, para que outras pessoas tenham as suas vidas transformadas, Pai. Eu tenho certeza que existe mais, o Senhor preparou mais para nós e nós não abrimos mão de nada do que o Senhor preparou para nós. Nós agradecemos e oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém.